Quem está falando aqui é o Guilherme da Silva Braga, a convite da Embaixada da Suécia em Brasília. Estou aqui falando com vocês hoje como tradutor do Jon Fosse no Brasil a respeito da atribuição do Prêmio Nobel de Literatura de 2023 a esse autor e um pouquinho a respeito da obra dele. O Jon Fosse é um autor norueguês, nascido em 1959, na cidade de Haugesund, na costa oeste da Noruega. Ele escreve numa variante minoritária, mas oficial de norueguês, chamada de nynorsk, que é usada por aproximadamente 10% da população daquele país. O Jon Fosse estreou na literatura em 1983 e vem escrevendo desde então. Ele é principalmente conhecido por obras de teatro e obras de prosa literária, mas também já escreveu livros em outros gêneros, como poesia, infanto-juvenil, livros infanto-juvenis e outros. Né? Na cerimônia agora da atribuição do Prêmio Nobel, ocorrida no dia 5 de outubro, o Anders Olsson, da Academia Sueca, destacou como características importantes da obra de Fosse a linguagem radical que expõe a ansiedade e a ambivalência da condição humana, a capacidade de evocar a desorientação das pessoas e a linguagem sensível que explora os limites das palavras e revela a estreita relação que mantém com a poesia. O que essas coisas querem dizer para um leitor curioso hoje no Brasil e interessado em conhecer a obra desse autor? A primeira coisa a saber é que o Jon Fosse muitas vezes escreve obras que dizem respeito a uma situação profundamente humana e importante na vida de uma pessoa. Muitas vezes coisas como a morte de uma pessoa querida, o nascimento de um filho, o desaparecimento de uma pessoa querida, né? E esses personagens então começam a pensar sobre essas coisas e a pensar sobre o passado delas, em como elas chegaram a essa situação, a pensar nisso que está posto hoje para elas e também a projetar expectativas em relação ao futuro em vista dessa situação. E para o leitor, muitas vezes é como se o passado, o presente e o futuro fossem coisas quase indistinguíveis e simultâneas, por causa dessa perspectiva, digamos assim, dos três tempos colocados simultaneamente na prosa literária dele. Né? O Jon Fosse é um autor que escreve com palavras muito simples, né? Palavras quase como se ele quisesse usar os elementos mais básicos da linguagem para dizer o que ele tem a dizer. Embora a prosa também seja bastante sofisticada no sentido de usar repetições e quase repetições hipnóticas e quase encantatórias, muitas vezes. O resultado disso é uma obra que, embora seja por vezes local, porque se passa em ambientes da Noruega, claro, e também tenha superficialmente essa linguagem aparentemente simples, na verdade, pela maneira como ela é escrita e por essas características todas, ela acaba atingindo um caráter mais universal e versando sobre grandes temas da literatura e da vida das pessoas. Né? Essa forma de escrever foi aquilo que a Academia Sueca também descreveu na atribuição do Prêmio Nobel de 2023 como dar voz ao indizível. Né? Então, é isso. Fica o convite para vocês conhecerem melhor a obra desse autor e boa leitura.